Que bom que você está aqui para esta jornada através dos Salmos. Este mês estamos meditando sobre algumas palavras que podem nos levar rumo à maturidade cristã. Semana passada nós pensamos na satisfação e essa semana nós vamos pensar na inquietação. Começamos um período, mais uma vez, com muitas notícias que vão deixando o nosso coração alarmado, que vão tirando a paz do nosso coração. Estamos enfrentando, muitos de nós, inclusive sendo infectados e tendo que fazer quarentena, pessoas queridas, próximas de nós também, e tudo isso rouba a paz do nosso coração. É por isso que nós nos reunimos, nos unimos em oração, mesmo distantes fisicamente, mas unidos em oração, unidos de coração, para buscar a Deus. A oração tem esse poder de nos unir a Deus, de nos unir uns aos outros e de nos trazer sabedoria para os momentos da nossa vida. Quero convidar você a fazer isso, a orar, a tomar todos os cuidados necessários. Nossa igreja já tem tomado algumas medidas no sentido de tornar mais rigoroso o cuidado que temos uns com os outros. Você também deve tomar estes cuidados e ser rigoroso na sua vida particular aí. Nós queremos todos juntos passar por mais este momento difícil para lá, depois de tudo isso, podermos louvar ao Senhor, adorá-lo, exaltá-lo, porque assim como Ele cuidou de nós em 2020, 2021, Ele vai continuar cuidando em 2022. Não tenha dúvidas em seu coração. Antes, fortaleça o seu coração nesta verdade. Deus está conosco, Deus vai conosco, Deus é um pastor que cuida de nós. E mesmo quando tivermos que passar por um vale escuro como a morte, Ele estará conosco. A sua vara e o seu cajado vão nos consolar, vão cuidar de nós. Eu quero convidar você então a preparar o seu coração para mais esta meditação. Quando você abre a Bíblia e sem muitas preocupações, não é nenhum estudo exaustivo, mas quando abrimos a palavra de Deus e aquelas coisas que vão saltando ao nosso coração, à nossa mente. Este é o motivo, este é o momento, esse é o propósito da meditação da semana. Deixar que a Bíblia simplesmente fale ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós te agradecemos por este momento. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos o privilégio de nos unir em oração, pela liberdade, pela comunhão. Nós te pedimos nesta hora, ó Deus, pelos nossos irmãos que têm enfrentado a enfermidade. Te pedimos, ó Deus, coloca as tuas mãos curadoras sobre os seus corpos, ó Deus, trazendo-lhes ou restaurando-lhes, ó Deus, a saúde, cada um deles, seja pelo vírus, seja por outras enfermidades, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que é poderoso para fazer isso sobre a nossa vida. Faz isso, ó Deus, abençoa a vida da tua igreja, trazendo cura em todos os sentidos, ó Deus. Essa cura física, a cura do coração, ó Deus, angustiado, entristecido, duvidoso. Ó Deus, a cura dos relacionamentos, ó Deus. Faz-nos andar em paz, em compreensão na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em maturidade, para que a nossa vida, os pensamentos, os comportamentos, as decisões, ó Deus, os projetos que colocarmos diante de Ti, tudo isso venha glorificar o Teu nome. E a nossa oração, desde já agradecidos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Prepara o teu coração para a meditação, para juntos permitirmos que a palavra nos fale, traga a nós verdades preciosas que Deus quer plantar em nossa vida. Ó Eterno, investiga minha vida, faz um apanhado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para Ti, mesmo de longe, sabes o que estou pensando, sabes quando saio e quando volto. Nunca estou fora da Tua vista. Sabes antecipadamente o que vou dizer antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olho para trás de mim
e lá estás. Depois para cima, e lá estás também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Se subo ao céu, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estás lá, me esperando. Então, eu disse a mim mesmo, ele me vê até na escuridão. À noite, estou imerso na claridade. Isto é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade para ti são a mesma coisa. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. Edificar sem fôlego, corpo e alma. Sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Teus pensamentos são únicos e como são belos. Nunca os compreenderei. Não consigo sequer enumerá-los. É como se eu tentasse contar a areia da praia. Oh, que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. E por favor, Deus, afasta de vez a impiedade. E vocês, assassinos, fora daqui. Fora todos os que te menosprezam, ó Deus, encantados com divindades que não passam de imitações baratas. Vê como odeio os que te odeiam, ó Eterno. Vê como detesto a arrogância dos pagãos. Eu a odeio com ódio puro, total. Teus inimigos são meus inimigos. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Nós estamos meditando sobre algumas palavras que nos encaminham ou nos levam rumo à maturidade cristã. Semana passada nós meditamos sobre a palavra satisfação. Nos lembramos que satisfação é uma opção de quando nós decidimos pautar a nossa vida, seguir a orientação da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras, para nos dar direção, dar rumo em como vamos viver neste mundo. E que ela vai nos garantir sabedoria, vai nos garantir o poder de Deus a nos acompanhar, a sua companhia, e que por fim vai nos fazer um caminho próspero, porque satisfação é exatamente alcançar aquilo que se pretende, aquilo que foi prometido. Não viver de ilusões, mas viver de acordo com a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de meditar numa segunda palavra rumo à maturidade. A primeira foi satisfação. A de hoje será a palavra inquietação. É assim que o salmista, no Salmo 139, eu quero destacar apenas os 2 últimos versículos para esta leitura, nos diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te pedimos a orientação nesta hora, a direção do teu Santo Espírito,
que Ele una os nossos corações, mesmo distantes como estamos, que nós possamos estar próximos em comunhão. Nós nos unimos na Tua presença para pedir a Deus a Tua direção. Nós oramos gratos desde já por tudo que o Senhor vai fazer, eliminando do nosso coração toda a inquietação. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. O Salmo 139 é um salmo muito conhecido de todos nós. Ele nos fala a respeito deste homem, desta pessoa que o tempo todo está admirado, está perplexo com o seu pensamento em Deus. É assim que dos versos 1 a 6, o nosso salmista diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me levanto e quando me deito, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. A primeira questão que deixa o salmista inquieto é exatamente pensar a respeito de Deus, pensar que Deus existe. E é quando ele chega à conclusão que Deus sabe de todas as coisas, enquanto ele mesmo não é capaz de compreender plenamente a própria ideia de Deus. Aqui é o finito tentando compreender o infinito. É aquele que é limitado tentando entender aquele que é completamente ilimitado. O salmista, então, primeiro fica perplexo porque Deus é um Deus que sabe todas as coisas e isso me deixa perplexo. Não sei quantas vezes você já parou para pensar a respeito de Deus e chegou à conclusão que Deus é muito grande, a ideia de Deus é muito superior àquilo que você mesmo pode pensar. E ele diz então que esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Todas as vezes que eu começo a meditar na pessoa de Deus, que eu começo a pensar no meu Deus, eu começo a perceber quão grandioso é e fico maravilhado, extasiado, encantado com Deus. Quando ele continua falando e ele, como eu disse, o salmo todo é essa expressão dessas inquietações, desses pensamentos que deixam o seu coração intrigado, às vezes amargurado, às vezes angustiado, mas às vezes também maravilhado, como ele diz. Ele continua dizendo a respeito de Deus o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Esse segundo pensamento que o salmista tem é a respeito de Deus estar em todos os lugares. Se no versículo 6 ele diz que está maravilhado diante de saber que Deus sabe de todas as coisas, até dos pensamentos mais íntimos, mais profundos do meu coração, quando nessa segunda parte do Salmo ele fala sobre Deus estar em todos os lugares, ele chega à conclusão que as trevas são luz para o Senhor. De qualquer maneira, Deus vê todas as coisas porque Ele está em todos os lugares. O Deus que sabe de todas as coisas sabe porque Ele está em todos os lugares. O Deus que é onisciente porque Ele é onipresente, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. No momento ele fica maravilhado. Noutra ele conclui que não há nada para escapar do pensamento de Deus ou da presença de Deus. Ele continua ainda nos versos 13 a 16 dizendo o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe,
e eu te busco porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles pudesse existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Nesse momento, o salmista, que conclui que Deus sabe de todas as coisas, que Ele está em todos os lugares, ele também compreende que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas é interessante que esse Deus que cuida do mundo todo, que sabe de todas as coisas, que criou todas as coisas, é o Deus que criou todas as coisas, inclusive a Ele. A coisa mais pessoal, mais íntima, mais individual é criação de Deus. O salmista pode olhar para o mundo todo e, através de todas as coisas, enxergar a presença de Deus e enxergar a sua mão, a sua sabedoria, mas ele percebe que ele mesmo é obra das mãos de Deus, que ele mesmo precisa compreender que nenhum só dia, nenhum só instante da sua vida escapou do olhar de Deus. É por isso que ele conclui com espanto, reconhece com espanto como são preciosos os pensamentos de Deus para a sua vida. Se ele quiser viver em satisfação, ele precisa colocar a sua mente nos pensamentos de Deus. Eu quero lembrar a você que o salmista diz que odeia, que resiste, que se contrapõe àqueles que negam a existência deste Deus. Não é possível viver com esta ideia da não existência de Deus. É por isso que ele fala com tanta veemência que ele preferia matar os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, aquela roda dos escarnecedores, aqueles que vão se afastando continuamente de Deus, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. É assim que o salmista fica inquieto com aquele que resiste à ideia de Deus. Fica inquieto com aquele que resiste a esta ação de Deus. Deus é aquele que sabe todas as coisas. Deus é aquele que está em todos os lugares. Deus é aquele que cria, doa e sustenta a vida de cada um, a começar do próprio salmista. E há pessoas que desprezam esta ideia de Deus. Quando nós pensamos isso, eu quero destacar aqui, por exemplo, quatro sentimentos deste salmista. Primeiro, no verso 6, quando ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. Há coisas que eu não consigo compreender plenamente. Talvez essa seja uma das inquietações do coração do salmista. Há coisas que eu não consigo compreender plenamente, eu não consigo apreender o Deus infinito, porque eu sou finito. Quando eu penso neste Deus que criou todas as coisas, eu percebo a minha finitude e isso inquieta o meu coração. Nós temos experimentado muito esta verdade em nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, de como a vida é finita. Mas temos confiado e colocado a nossa esperança neste Deus que é infinito, como diz o salmista. Isso é uma primeira declaração dos seus sentimentos, conforme o salmista. No verso 12, ele diz aquela frase: verei que nem as trevas são escuras para ti. E talvez essa seja a segunda inquietação do coração do salmista, saber que Deus
sabe de todas as coisas, saber que nada está escondido de ti. Alguém perguntou recentemente se sua vida tivesse que passar num telão, você ficaria envergonhado diante de Deus? Se Deus tivesse que passar a sua vida num telão, você ficaria envergonhado das coisas que você faz? Provavelmente que sim. Talvez essa seja a inquietação, porque Deus sabe de todas as coisas da minha vida e isso significa que eu estou em perpétuo julgamento. Eu estou em constante visualização do que eu estou fazendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando no íntimo do meu coração. E isto é uma visão, um sentimento, uma verdade que assusta o meu coração. Deus sabe dos meus sentimentos, das minhas perplexidades. Isso inquieta o meu coração. Também inquieta o meu coração saber que eu estou constantemente sendo alvo da bênção ou da graça de Deus sobre a minha vida. O Deus que sabe quem eu sou, que sabe todas as coisas da minha vida, é o Deus que constantemente cerca-me com a sua graça. Porque se Ele fosse me julgar pelo que eu sou, pelos meus pensamentos mais íntimos, Ele acabaria com a minha vida, porque seria isso que eu mereceria. Por fim, ele diz no verso 14, eu te louvo, porque de modo especial e admirável eu fui formado. Eu tenho louvor nos meus lábios, exatamente porque eu estou debaixo de um julgamento constante dos meus pensamentos, das minhas intenções. Mas eu sou alvo desde a minha concepção, desde antes da minha existência, eu sou alvo desta graça de Deus. E isso traz louvor aos lábios do salmista. Inquietação se cura com oração. Seja qual o motivo que vier ao nosso coração, quando eu me sinto indigno de tamanha graça sobre a minha vida, de tamanha bênção sobre a minha vida, eu vou a Deus em oração, em louvor a Ele. Quando o meu coração se inquieta porque percebe que é muito mal e está diante do julgamento de Deus e se Deus me condenar, Ele será justo, eu vou a Deus em oração para falar sobre isso. Quando eu olho a grandeza de Deus, o meu coração se angustia pela minha pequenez, percebe a minha limitação, eu vou a Deus em oração. E a oração do salmista são esses dois últimos versículos, ou podem ser resumidas nestes dois últimos versículos. Porque mesmo quando eu não compreendo a incredulidade, a resistência, as pessoas que parecem odiar um Deus que ama, um Deus que cria as coisas, um Deus que apesar de saber todas as coisas me envolve com graça, eu vou a Deus em oração e coloco todas estas coisas diante de Deus. Por isso que quando ele diz, o Senhor conhece as minhas inquietações, aquilo que me tira a paz, aquilo que me deixa perplexo, aquilo que promove louvor em minha vida, aquilo que me enche de ódio por vezes, o Senhor conhece as minhas inquietações. Sonda-me, ó Deus. Penetra profundamente, faz uma análise de todas as coisas que estão dentro do meu coração. O Senhor conhece o íntimo do meu ser. A palavra coração queria falar sobre exatamente o mais profundo do ser humano, o seu eu mais profundo. E ele fala, o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que está em todos os lugares. E se o fundo do meu coração, o profundo do meu coração é um lugar, lá Deus está. Lá Deus consegue penetrar. E penetrar para saber melhor mesmo que eu os meus sentimentos. Então as inquietações são levadas a Deus em oração. Vê se há em mim alguma coisa que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Inquietação se cura com oração.
É por isso que Deus conhece as minhas inquietações e é Ele que vai me dirigir. Mais que desejar um milagre, eu anseio por sabedoria, pela direção certa, pelo caminho que eu devo seguir, por um caminho que não seja o caminho dos ímpios, que leva à destruição, mas o caminho daquele justo, que vai prosperar, que quando chegar o tempo difícil, continuará dando frutos, terá uma folhagem bonita, estará alimentado e suprido de tudo que necessita. Apesar de buscarmos a satisfação e da palavra de Deus nos orientar para a satisfação, as inquietações que tomarem conta do nosso coração serão vencidas com a oração, que vai diante do Deus que criou todas as coisas. Você não pode esquecer disso. Do Deus que sabe todas as coisas, as boas e as ruins que estão em nosso coração, e mesmo assim nos envolve com a sua graça. O Deus que é admirável, porque sabe todas as coisas do meu coração e sabe como me guiar num caminho de paz, de alegria, de prosperidade, especialmente na sua presença. Eu quero convidar você a fazer como salmista, admirar-se com Deus, conhecê-lo melhor, mais profundamente, e derramar diante dele todas as suas inquietações, especialmente este momento que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a orar mais uma vez para falar com Deus sobre isso. Deus querido, nós vimos mais uma vez a Tua presença para derramar diante de Ti, ó Deus, todas as nossas inquietações. E nós esperamos que esta oração alcance o seu coração. O Senhor que sabe todas as coisas e sabe do nosso coração. Venha, ó Deus, nos envolver com a Tua graça e com a Tua paz. Dá-nos, ó Deus, a direção que vai nos fazer prosperar, vencer os problemas, as inquietações todas, para estarmos em louvor na Tua presença. Nós oramos desde já agradecidos, não compreendendo exatamente como Deus, o Senhor vai fazer isso em nossa vida, mas recebendo isto pela fé, nos apropriando pela fé, ó Deus, porque o Senhor é este Deus que sabe, pode e quer fazer todo o bem na nossa vida. Nós oramos gratos no nome precioso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus vença todas as inquietações do seu coração. Que quando terminarmos este momento de meditação desta semana, você possa deitar a sua cabeça no seu coração e em paz, com toda a paz, dormir tranquilamente, porque todas essas inquietações estão nas mãos de Deus e Ele vai te dirigir no caminho certo. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Tudo, Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo
Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó